Shalom, pessoal. Que privilégio mais uma vez eu tenho de trazer para vocês um café com fé. Um café com fé com meu companheiro de aventuras, Sadir Rachevski. Shalom, Sadir. Shalom, shalom no brachá, shalom lahema, tudo que é tipo de shalom. Aliás, que só tem um shalom, né? O que vem de Yeshua HaMashiach, né? É Eu, verdade. eu gosto de olhar para o Sadir porque ele não é nem um pouco bairrista. Ele põe a bandeira de Israel e a bandeira do Rio Grande do Sul ao lado dele, né? Então, quer dizer, Ah, já sabemos o que que ele faz e para quem ele torce. Quando eu conversava com o Sadir o outro dia para a gente organizar essa gravação, Sadir me falava da vontade dele de falar um pouco sobre o Salmo, aliás, sobre o Salmo, sobre o versículo 12 de Gênesis, aonde Deus fala de bênçãos e de maldições. Sadir, me conta o que que estava no teu coração naquela hora. a minha preocupação com o desconhecimento de fatos, evidenciando a ira de Deus contra toda forma de impiedades e injustiça dos homens que detêm a verdade. E é preciso, como aqui no Sul a gente fala, botar a boca no trombone e falar com toda a força de nossas almas das coisas que já aconteceram como advertência para o mundo em relação às perseguições que o nosso povo tem sofrido. Sadir, eu tenho usado uma pulseira que está escrito oponham-se ao antissemitismo. E eu creio que dá para ver que aqui está escrito Gênesis 12, 3. Manda uma para mim. Ah, ok. O, o que eu queria compartilhar com vocês, e justamente nisso, é que realmente a gente entende o que são as bênçãos. E é isso que nos trouxe até dia 26 de fevereiro de 2025, que é quando nós estamos fazendo essa gravação, mas que, ao mesmo tempo, traz maldições sobre aqueles que se levantam contra o povo de Israel. E esse versículo, ele tem três pedaços, né? Primeiro, abençoar, depois amaldiçoar, mas ainda fala de que será uma bênção para todas as famílias da terra. Então, quer dizer, aquele que entender o que está escrito, entende de que nós precisamos de Mashiach. E quando nós precisamos de Mashiach, nós precisamos de quem realmente é o enviado que vai abençoar todas as famílias da terra. Mas será que as pessoas se dão conta do tamanho da maldição que cai sobre aqueles que se levantam contra Israel e os seus seguidores? Eu acredito, Sam, que sobre a terra pesa assim um véu, como o apóstolo Shaul, o Saulo, né? O apóstolo Paulo, ele explica que um véu permanece sobre os olhos dos incrédulos. E incrédulos significa aqueles que não estão crendo. Quantos estão nas igrejas, nas sinagogas, ouvindo a palavra, mas parece não entender com profundidade o sentido de cada palavra. E isso me traz à memória Neemias 8:8, porque ali está escrito: lendo no livro da lei de Deus e explicando o sentido das palavras, fazia com que o povo, ouvindo, entendesse. E parece estar faltando pregadores que façam isso. Não, não, não basta estar citando o que está escrito, é preciso explicar o sentido de cada palavra. Porque quando isso aconteceu nos tempos de Neemias,
houve um grande, genuíno avivamento espiritual. E todo Israel, entendendo o sentido, caíram com o rosto em terra, adorando a Deus com toda a sinceridade e pureza de coração. Sabia o que você está dizendo é parte das responsabilidades que Yeshua nos deu quando ele disse: Ide e levai o meu evangelho até os confins da terra. Mas ele também, através da boca de Oséias, em Oséias 4:6, ele põe de uma maneira muito clara de que o povo se perdeu porque não havia sacerdotes, Kohanim, para explicar a palavra, como você bem colocou, né? Neemias 8:8 tem sido para mim muito importante tentar esmiuçar a palavra de Deus através daquilo que a gente lê na Bíblia, né? E muitas vezes eu vejo pessoas que dizem assim: sim, eu li a Bíblia, eu conheço a Bíblia, tá bom, mas se você está vivendo a Bíblia através das tuas ações, esse é o grande desafio. Ou seja, explicar para que as pessoas não somente saibam, mas coloquem em prática. Porque, na verdade, a sabedoria todos nós temos quando Deus olha e diz assim: ah, se me pediu sabedoria, deixa que eu te dou. Mas o que eu faço com essa sabedoria? É interessante essa forma de olhar, né? O que fazer com a sabedoria? O que você acha que Eu, temos que fazer com essa sabedoria? eu defino, Sami, já há muitos anos, eu sou ministro da palavra há 66 anos, e eu sempre ensino isso. É preciso definir o sentido de cada palavra. E sabedoria significa, literalmente, destreza no uso do conhecimento. Só o conhecimento não é sabedoria. Em outras palavras, a destreza vem de você entender o que você leu, colocar em prática e vivenciar isso com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, porque não adianta nada nós dizermos, sim, verdade, eu li isso, mas sabe o que que é? Está difícil de fazer. Opa, peraí, se está difícil de fazer, faltou um componente importante. Como é que está a tua conversa com Deus? Como é que está o teu relacionamento íntimo com Deus para saber o que dizer, hein? E Vós agora? sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ô, palavrinha chata, né? Aquela condição. Posso fazer uma ilustração, sabe, Por favor, sobre esse assunto? por favor. A ilustração que eu tenho usado já há muitos anos, fui eu que criei essa ilustração para me fazer entender. Eu tenho um amigo que é aviador há 30 anos. E nesses 30 anos, ele tem a mesma. Ele sai lá de Buenos Aires, aterriza aqui em Porto Alegre e fica um tempo e depois vai para São Paulo. No outro dia, ele sai de São Paulo, aterriza em Porto Alegre e vai lá para Buenos Aires. E ele faz isso há 30 anos. E um dia alguém lhe pergunta: Você conhece Porto Alegre? Ah, faz 30 anos que todos os dias eu estou em Porto Alegre. Então eu pergunto: Ele conhece Porto Alegre? Não, na verdade, ele esteve no aeroporto de Porto Alegre, mas ele não conhece Porto Alegre. Esse é o Então, detalhe: muita gente conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Aterriza lá nos Salmos, vai para São Paulo, né? O Apocalipse e volta. Não conhece. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. esta, pessoal, é uma das grandes verdades. Ter
privilégio de ter uma Bíblia física no teu celular já é por si importante. Lembre-se de que antes da Bíblia ser impressa, não tinha esse privilégio. E os apóstolos, os shlichim, os enviados por Yeshua, eles liam pergaminhos quando estavam disponíveis. Hoje nós temos o privilégio de ter Bíblias impressas, de ter telefones com aplicativos, mas isso também te traz uma responsabilidade. Agora você não pode mais se omitir. Agora você tem acesso à palavra. Agora, de novo, ter o acesso à palavra significa de que, legal, posso lê-la, mas parar para esmiuçar cada uma das palavras, parar para entender, isso é desafiador. E um dos presentes que nós recebemos através de Yeshua é justamente o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Como é que a gente usa esse Espírito Santo, Sadi? E ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos disse. Mas ele só pode lembrar aquilo que um dia a gente leu. Ou seja, daí o desafio, gente, para todos nós. Como é que está a nossa leitura para ganhar intimidade com quem é o Criador? Quando ele diz que eu quero ser o Deus de vocês para que vocês sejam meu povo, ele, na verdade, está mostrando amor. E é um amor sem limite. Tanto amor que muitas vezes eu me incomodo e olho e digo, Senhor, como é que você pode amar um cara como eu? Só porque eu conheço a Bíblia, só porque tenho amigos como o Sadi, só porque eu uso a pulseirinha do antissemitismo? Não, é muito mais do que isso. É um compromisso que nós fazemos de servir ao Senhor. E quando você fala da tua experiência como ministro da palavra, Sadi, o que você gostaria de deixar para os nossos YouTube espectadores sobre esse Ah, compromisso? sabe, há muitos anos ferve o meu coração com sofrimento por um detalhe no seio do povo de Deus, de deixar de ver o juízo de Deus. O nosso Deus é o Deus da palavra, é o Deus que fala e faz. E Deus não mandou juízo contra o Egito pela escravidão do povo que ele criou e formou para a sua glória, conforme Isaías 43, vários versículos. Este povo que criei para a minha glória. O povo de Israel não foi um povo adotado, como se já existisse. Ele chama Abraão, um homem idoso, de 90 anos, e Sarai, sua esposa, com 80 anos e ainda estéril, e faz promessas de que deles Deus faria um povo tão numeroso quanto as estrelas dos céus. E a Bíblia diz que, contra as possibilidades, Abraão creu em Deus. E deste povo, Deus fez com que fosse, conforme Êxodo capítulo 19, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Santo significa separado, simplesmente isso. Separado, santo. Então, Israel é um presente de Deus para a humanidade. Abençoarei aqueles que te, que é o povo judeu. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, vamos ver na história. Eu tenho assim na minha mente, sabe, registros da história que está sendo abafado, que ninguém fala. Eu não ouvi até hoje, com 66 anos de ministério, eu não ouvi nenhum pregador, nenhum livro escreveu sobre o assunto. Deus não fez juízo contra os deuses do Egito e contra o próprio Egito. O período da escravidão não temos registro na Bíblia quantos anos, mas
o Egito escravizou um povo que o Senhor criou e formou para a sua glória como povo sacerdotal. Enquanto Israel esteve no Egito, transformando-se de uma família em uma nação, levou prosperidade grandíssima a partir de José. Nenhum reino da terra foi tão enriquecido como nos tempos de José. A sabedoria que o Eterno deu para José administrar o Egito fez do Egito a nação mais rica do mundo. Todo o ouro, toda a prata, todo o material valioso, todos os metais nobres, as pedras preciosas, o gado, tudo foi parar no Egito pela administração de José. Onde quer que os judeus estiveram na diáspora, onde bem recebidos, eles levaram progresso. E até mesmo em Portugal e Espanha, na área da navegação, naquela época, a conquista do mundo, Pedro Álvares Cabral era judeu marrano, Cristóvão Colombo era judeu marrano, Vasco da Gama era judeu marrano, e até o Vasco da Gama tinha como seu auxiliar o mestre Zacuta, que era um mestre na arte de navegação, criando instrumentos de navegação que até hoje são usados. Mas quando, por causa da chamada Santa Inquisição, cujo berço foi Portugal e Espanha, houve juízo de Deus e ninguém fala sobre isso. 1º de setembro de 1755, houve um tsunami em Lisboa. Foi um desastre. Mas ninguém fala por quê. Não seria o juízo de Deus? Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E Portugal e Espanha, até hoje, Espanha, você tem estado seguido lá na Espanha, até hoje é um país que se destaca no antissemitismo. E não está vendo o juízo de Deus? Então, Deus está naquela base do deixa como é que está para ver como é que vai ficar? Deus não é assim, não. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E este tsunami que arrasou com Lisboa, a mortandade foi tão grande, foi devastadora. E por que ninguém mostra que foi o juízo de Deus? E temos outras datas. Nós temos, olha, no dia 27/4/2022, houve um relatório israelita que aponta os Estados Unidos, o Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália, como países perigosos para os judeus, pelo agravamento do antissemitismo. E aqui no Brasil, um relatório novo, relativo, né? O antissemitismo cresceu 1000%. Ninguém fala disso. Olha, povo de Deus, povo, atenção, nós, judeus, temos que ter os nossos olhos abertos. Nós somos o povo sacerdotal, temos que tomar consciência. Porque, sendo um povo sacerdotal, nós somos separados dos outros. Por isso que Deus separou, santificou esse povo. Não é pela nossa própria beleza, não é, Sami? Que o Senhor nos escolheu. Não éramos o maior povo do mundo. E o próprio Eterno fala isso com Israel. Eu vos escolhi não por seres o maior povo, mas o Senhor criou e formou da impossibilidade deste povo para que fosse um povo separado. Nós, judeus, somos separados dos outros. Nenhum povo é como o povo de Israel. Mas parece que nós, judeus, não temos a consciência disso. É preciso botar a boca no trombone que
a ira de Deus se manifesta. Nenhuma injustiça será vitoriosa, porque Deus é o juiz de toda a terra. Uau, uau. Você colocou de uma maneira sensacional. Abraão recebe a promessa de Gênesis 12 com 70 anos. Ele só vai ser pai aos 100 por milagre. Aí nós vemos o faraó do Egito, que tenta amaldiçoar o povo e é julgado. Aí começa a história. Esse mês ainda nós vamos celebrar Purim. Amã se levanta contra o povo e o único cara que acaba sendo julgado é ele mesmo. Ele e a sua família são aniquilados. Você falou da Inquisição, nós falamos dos pogroms, nós falamos da solução final, e nós estamos vendo hoje uma guerra que parece que os próprios líderes do Hamas hoje reconhecem de que se eu soubesse as consequências, não teríamos feito o 7 de outubro. E nós vemos o que aconteceu com Gaza, nós vemos o que acontece com o Líbano, nós vemos o que acontece com a Síria. Então, são os povos que se levantaram contra Israel e quiseram derrotá-lo. Mas eles não sabiam que maior é quem está com Israel do que com eles. Nós vimos a mão de Deus semana passada, quando os timers que puseram para explodir bombas em ônibus simplesmente foram mal programados. Em vez de programar para as 9 da manhã, programaram para as 9 da noite, quando não tinha ninguém no ônibus. Isso é mão de Deus. Então, quando nós olhamos para o Produto Nacional Bruto de Israel, que mesmo durante a guerra cresceu 1%, nós temos que olhar e dizer assim, pera, alguma coisa está indo contra a razão. Não, não é contra a razão, é a favor de quem fez a promessa. E quem fez a promessa não volta atrás. Porque se ele quebrar a promessa, nós não vamos ter Yeshua. E, para que não haja dúvida, o maior judeu da história é Yeshua HaMashiach, que nasceu de uma mãe judia em Israel, viveu como judeu e morreu como judeu. Então, cuidado, para ele se Mas esquecer. ressuscitou, ele está vivo, Ele está o que vivo. indica também que quando nós invocamos o nome de Yeshua HaMashiach, Melech Israel, não estaremos invocando o espírito de um defunto Jesus, o Messias. É por isso que ele opera todos os dias, o tempo todo, porque ele está vivo. Porque se nós negarmos isso, nós estamos perdendo tempo. O que nós estamos fazendo aqui falando dele se ele não tem mais poder? Acabamos de falar do que ele fez na semana passada. Eu gosto muito de Jeremias 31, quando ele diz assim: se eu me esquecer do meu povo, olha para fora. Se tem sol ou tem lua, eu estou junto. Então Deus não volta atrás. E é isso que nós queremos mostrar para cada um de vocês que está nos assistindo. Deus disse, ele vai fazer. E se ele disse que vai abençoar, pode ter certeza que no seu tempo, da sua maneira, ele vai abençoar. Mas cuidado, se ele for amaldiçoar, te prepara para sentir o peso de Deus. Mas, por outro lado, o amor dele nunca volta atrás. E esse mesmo versículo diz assim: abençoar todas as famílias da terra. Yeshua está aí. Você já aceitou ele como teu Senhor? Você já aceitou ele para te levar até a eternidade? Cuidado. As bênçãos têm dois lados: a bênção e a maldição. Maldição também é uma bênção sobre os inimigos. Essa que é. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, ó Israel, prosperará. Promessa de quem não mente. Então, nossos queridos companheiros de caminhada, esta era a conversa que eu tive com o Sadi que nos levou a este vídeo. Essa conversa que eu quero ter com cada um de vocês, a hora que vocês quiserem, justamente para nos lembrarmos que Deus é todo-poderoso, não é somente pelo nome, é pelo poder. Não é somente porque ele está sentado no trono, lá na eternidade. Nós vamos ter a chance de olhar para ele e dizer assim: então era por isso que você me fez passar.
É, para que você aprendesse quem eu sou e vivesse a alegria de me servir. Como o Sadi tem 66 anos de ministro da palavra, como Abraão com 100 anos não duvidou de que a Sara iria engravidar, e como nós vimos hoje, as maravilhas que Yeshua, vivo em nossos corações, faz a todo momento. Nós vamos celebrar Purim, como eu dizia agora há pouco. Que esse Purim seja um Purim onde você possa ler no texto bíblico o que é importante, criar esse relacionamento individual teu com teu Criador. Se através de jejum, de oração, de leitura, é importante que você faça esse vínculo e creia que Deus não está morto, ele está vivo e operando todos os dias para a honra e glória do nome dele. Sadi, vamos encerrando, deixando uma mensagem para os nossos YouTube espectadores. Amém. A palavra que eu tenho no meu coração para todos vocês, espero, o Eterno, que seja como uma palavra semente da vida. É muito importante. No grego, logos é a palavra escrita ou falada. Mas quando esta palavra ela causa um impacto, ela é traduzida como rema. Mas a terceira interpretação na língua grega é palavra semente da vida. E eu espero que esta palavra que eu vos falo agora seja semente da vida, que jamais saia do seu coração. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. Dai-lhe glórias. Porque, como é que está escrito mesmo? E adorai aquele que fez os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Temei a Deus não significa ter medo de Deus, mas amor, obediência. É este o sentido da expressão temei a Deus. Pessoal, obrigado pela vossa audiência, obrigado, Sadi, e Amém. estamos à disposição de vocês se vocês quiserem conversar conosco. Sempre é um privilégio estar junto. A cada um de Amém. vocês. Shalom, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Shalom no Brahá.